Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Como é que vocês foram aí de final de semana? Como é que tá aí? Tudo em paz? É, uma semana começou aí intensa de trabalho, né? Que Deus abençoe aí a sua semana, abençoe o seu final de dia aí, e vamos embora para mais um vídeo. A gente está aí na série da Carta aos Efésios, no capítulo 6, falando da armadura de Deus, né? E hoje a gente vai estudar o versículo 15. Antes de mais nada, como nós sempre fazemos aqui, vamos orar para que o Senhor nos auxilie aí no entendimento dessa palavra. Senhor, nós te agradecemos por esse momento. Obrigado, Deus, pela tua palavra, pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, pelo privilégio, ó Pai, de compartilhar com meus irmãos a tua palavra viva e eficaz. Penetra, Senhor, na divisão da alma e do espírito, que é apta para discernir as intenções do nosso coração, meu Senhor. Obrigado, Deus, pela tua fidelidade. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem nos sustentado. Até aqui nos ajudou, Senhor. Nos dá, Senhor, iluminação do teu Espírito para que possamos entender a tua palavra, que possamos, Senhor, crescer juntos em graça, em estatura e conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, a gente está aqui então na carta aos Efésios, no capítulo 6, no versículo 15. Efésios 6,15, que diz assim: tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz. Eu estou olhando aqui na Nova Almeida Atualizada, que diz: tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz. Bom, amados, então a gente vai ver aqui mais uma peça, né, dessa armadura que Paulo vem descrevendo, como a gente já vem falando. Ele vem descrevendo a armadura de um soldado romano. E aqui ele fala das sandálias, especificamente das sandálias. Bom, as sandálias que o soldado romano utilizava, elas eram de tiras de couro, bem fortes, e elas tinham um solado bem firme, e nesse solado eles tinham pregos, né? Tachões, digamos assim, aonde fazia com que ele ficasse bem firme no chão. Não sei se você já teve a oportunidade de ver esses filmes de Olimpíadas, né, de atletismo mais antigo. Você vai ver a chuteira, né, a sapatilha deles tinha uns cravos assim, né, bem pontiagudos, né, como se fossem pregos espetados na sola, né, do sapato para que ele tivesse ali aderência no chão, né, porque ele ia tracionar para correr. E essa questão do Império Romano era a mesma coisa. Essa combinação de tiras de couro com esses pregos dão duas perspectivas para nós. A primeira é que a firmeza, né? Então a sandália, o couro bem amarrado, bem preso, deixava essa firmeza, e juntamente com os tachões. Então ali a hora que você precisasse, né, aquela luta corporal, né, de bater o escudo, de se proteger e contra-atacar, ele precisaria ter bastante força ali, né, bem embasado no chão para poder ter essa dinâmica na batalha. E também um outro aspecto é a mobilidade, né? Obviamente, por ele estar bem firme, ele conseguia se mover. E as sandálias ela tinham também um material muito resistente, porque essa mobilidade tinha uma outra questão, um outro aspecto que era a movimentação do exército, né? Vamos lembrar aí das tropas que nem todas se movimentavam a cavalo, não tinha cavalo para todo mundo, a infantaria ela andava a pé, né? Então, e os obstáculos eram muito difíceis, os lugares às vezes pedregosos, às vezes florestas. E um outro ponto também que essas sandálias protegia era a questão de muita armadilha, né? As guerras na ocasião, os inimigos colocavam gravetos, né? Espécies de, como se fosse palitos de churrasco, né? Hoje em dia, para cima, né? Escondido, uma espécie de camuflado assim
na floresta, debaixo da vegetação, e numa batalha ou numa caminhada que alguém tivesse descalço, potencialmente não, né? Certamente ele ia furar o pé, né? Ia trazer muita dor, infecção, sangramento, talvez, às vezes até morria porque dava febre, não tinha a medicina, obviamente, que temos hoje. Então era muito importante estar com os pés bem calçados, estar com os pés bem preparados, né, para que houvesse essa firmeza, né, na batalha e também tivesse esse recurso a mais para se locomover, para se andar de um lugar para o outro. Isso era muito importante. Os romanos davam tanto valor para a logística, eles entendiam que isso era tão importante, né? E também aprendendo das estratégias de guerra de Alexandre o Grande, né? Que foi o precursor aí, antes do Império Romano, ou era o Império Greco-Macedônio, que era o grande dominador do mundo. E Alexandre o Grande tinha essa estratégia de locomover os seus exércitos de maneira muito rápida para pegar os inimigos de surpresa, né, na lateral ou por trás, para poder ganhar, ter vantagem na batalha. O Império Romano, pegando, né, esse estratagema de Alexandre Magno, ele também deu muito valor e entendeu a importância da logística, da movimentação das tropas de maneira rápida. Tanto que existem estradas que até hoje são utilizadas na Europa, que foram criadas pelos romanos. Então, isso também era um fator preponderante, né, nessa questão. Dito isso, irmãos, nessa pequena introdução a respeito das sandálias do soldado romano, a gente precisa partir agora para o lado espiritual, né? Paulo está fazendo uma analogia, calçando os pés, né, na preparação do Evangelho da Paz, né? Então aqui, obviamente, isso é uma analogia, ninguém aqui vai, né, calçar nada na batalha espiritual, na luta espiritual contra o inimigo das nossas almas, que é o diabo, né? Então aqui, na perspectiva espiritual, nesse sentido, a gente precisa analisar uma palavra muito importante nesse versículo, que eu diria que é a palavra-chave, que é a palavra preparação, tá? Outras versões está escrito prontidão, e eu gosto mais dessa palavra, prontidão, porque ela deixa mais clara qual é a verdadeira mensagem desse versículo. Então, calçar os pés com a preparação, essa preparação, prontidão, alerta, está sempre firme, está sempre atento, está sempre disposto para qualquer situação que vá acontecer. Então, por exemplo, em 1 de Pedro, no capítulo 3, no versículo 15, na parte B, o apóstolo Pedro escreve assim: estando sempre prontos ou preparados para responder à razão da vossa esperança. Então, Pedro escreve uma carta para aqueles irmãos que estavam lá na Galácia, no Ponto, né, na Ásia Menor, que estavam sofrendo perseguições. Bom, meus irmãos, vocês estão passando por um momento difícil, mas é justamente nesses momentos, melhor dizendo, que vocês precisam estar preparados, que vocês precisam estar prontos para declarar a razão da vossa esperança. Ou seja, num contexto de perseguição, onde quem declarasse o nome do Senhor potencialmente seria preso e morto, eles precisariam estar preparados para isso, né? Eles precisariam estar prontos para não negar a fé. Eles não poderiam de maneira nenhuma, esse é o alerta que Pedro está fazendo, de abandonar ao Senhor, rejeitar a fé. E vindo aqui do apóstolo Pedro, que passou por uma questão difícil, né, quando ele nega Jesus 3 vezes e depois é tratado pelo Senhor, escrito por alguém que entendia bem o que era não estar preparado e quais eram as consequências de não se estar preparado para declarar a razão da nossa esperança, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, essa firmeza,
né, essa prontidão, ela é muito importante porque na luta espiritual, o diabo ele pode usar de vários estratagemas contra nós. O diabo pode, tem situações que ele vai vir com muita fúria, com muito afinco, nos acusando, nos colocando para baixo, né, nos esmagando de fato, dizendo que nós não somos dignos, que é melhor nem orar, abandone isso daí, né, como ele usa a boca da mulher de Jó para falar: abandona esse teu Deus e morre, amaldiçoa Deus e morre. Então, às vezes, ele vai vir com muita fúria, atacando violentamente a nossa psique, a nossa alma, a nossa mente. Mas outras vezes, ele vai vir de uma maneira diferente. Às vezes, ele inflama os nossos desejos, né? Ele nos observa, como ele fez com Eva, observando ali que ela queria comer a árvore, que era boa aos olhos, bela árvore, bom para dar entendimento. E aí o que ele faz é potencializar aquilo que a gente está, né, desejando. Ele tem esse poder de observar isso. E às vezes ele inflama isso, ele potencializa isso, e a gente peca, e a gente cai. E muitas vezes, e outras vezes, perdão, ele vai fazer isso de uma maneira tão sutil, mas tão sutil, que quando você vê, você já está preso, já está totalmente enredado, já está totalmente enrolado e já não tem mais como sair daquela situação ileso. Então é importante estar atentos, estar prontos, estar firme para poder identificar essas nuances da guerra espiritual contra o diabo, estar preparado, estar a qualquer momento que venha uma tentação, uma dificuldade, a qualquer momento que venha uma perseguição, que venha algo muito, às vezes até superior daquilo que a gente está pensando. Paulo, né, se não sei se é os Filipenses, agora não me falha a memória aqui, mas ele escreve que em Éfeso ele enfrentou feras em Éfeso que superaram as dificuldades e as dificuldades superaram de tal modo as suas forças que eles se desesperaram da própria vida, né? Então vão haver situações que a gente vai ficar tão encurralado, tão num beco sem saída, que se nós não estivermos prontos, como o apóstolo Paulo estava, se nós não estivermos, né, na preparação, calçados com essas sandálias da preparação do Evangelho da Paz, nós vamos sucumbir nessa batalha contra o diabo, né? Agora, o que é estar firme, né? O que é estar firmes contra as ciladas do diabo? O que é estar firmes na preparação do Evangelho da Paz? Será que é simplesmente sendo um bom homem, né? Sendo uma pessoa de caráter, uma pessoa de princípios, uma pessoa de boa família, que tem seu emprego, que educa bem os seus filhos, que é aquela família de margarina, sabe? De comercial de margarina, né? Bonita, que a gente vê na televisão, ou aquela comercial de pasta de dente, né? Todo mundo sorrindo, com dente branquinho. Será que ter esses atributos é isso que nos torna firmes? Será que a boa moral, os bons costumes, será que é isso que nos torna firmes diante da guerra espiritual, diante da batalha contra o diabo? E por que eu estou fazendo todas essas perguntas, irmãos? Porque hoje, infelizmente, a gente vê essa situação de que basta você. Eu gosto muito dessa frase para poder elucidar isso, né? Muitas pessoas falam, né, de que você não precisa nem pregar, né? Basta você viver a sua vida dando um bom testemunho, que isso já é uma pregação, né? Será que é? Será que simplesmente viver uma boa vida, viver dando bom testemunho, viver dando bons exemplos, será que isso é o suficiente para combater, né, as astutas ciladas do diabo? Será que isso é o suficiente para lutar contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade, né? Será que isso
dominadores desse mundo tenebroso, será que isso é suficiente para combater? Né? Cornélio, em Atos, no capítulo 10, ele era um bom homem, ele tinha boa reputação, né? Ele orava continuamente a Deus, dava esmolas e ele era bem quisto, bem visto por toda a população local, no qual ele era centurião. Mas um anjo apareceu para ele e mandou ele buscar Pedro, para que Pedro lhe dissesse as palavras que ele precisava ouvir. Então, se você ler a narrativa de Atos no capítulo 10, você vai ver que essa boa reputação não é o suficiente para lutar contra o diabo. Nós precisamos do Evangelho, nós precisamos crer na palavra de Deus, crer em Cristo Jesus, o dono da palavra, perdão, e colocar ali as suas questões debaixo da Bíblia, debaixo da autoridade de Deus, debaixo da autoridade de Jesus Cristo. Porque quando vier o dia mau, irmão, quando o diabo vem guerreando, batalhando, os nossos bons costumes não vão ser suficientes. Nós vamos tentar nos agarrar em algo e não vamos ter nada para se agarrar. Nós vamos tentar recorrer a alguma coisa que vai desfacelar, vai sumir. E é nessa hora que muitos de nós ficamos desesperados, e às vezes abrimos até mão de uma vida com o Senhor. Pois então, se não é isso, como faremos isso? Então, a primeira pergunta aqui, como faremos isso? A resposta é santificação. O que é estar firmes, pés calçados na preparação do Evangelho da Paz? Santidade. Deus nos chama a nos santificar. Estar firme no Evangelho e inevitavelmente deve-se ter uma vida de santidade ao Senhor. Para estar firme no Evangelho, não há outra maneira de estar firme no Evangelho sem ter uma vida de santidade a Deus. Porque se você não abre mão dos seus desejos, se você não abre mão das suas concupiscências, se você não abre mão da sua razão, e eu digo sua razão no sentido de achar que o seu intelecto é o suficiente, ou que aquilo que você adquire de conhecimento é o suficiente, não vai funcionar nessa guerra espiritual. E uma prova disso é que eu quero compartilhar com você um texto que foi até usado pelo meu pastor ontem na igreja, que é 1 Tessalonicenses 4, do versículo 1 ao versículo 8, que ele diz assim: Finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus, que como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais. Porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do nosso Senhor Jesus. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque contra todas estas coisas, como já antes avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador, pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita estas coisas não rejeita uma pessoa, mas rejeita Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Então, aqui, irmãos, uma palavra muito clara e muito direcionada a viver uma vida de santidade. E o que é viver uma vida de santidade? A primeira coisa, eu queria ir direto ao versículo 4, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra. Eu acho que aqui o versículo 4 é a chave dessa passagem para que a gente possa ter uma boa interpretação do que é a santificação. A renúncia, irmão, é o autocontrole. Um gominho lá do fruto do Espírito é domínio próprio.
né? Deus nos chama a uma vida de santidade, de controle, né? E isso em todas as áreas, na área emocional, na área amorosa, na área espiritual, na área física, né? A gente tem aí, e eu sofro disso, tá, irmão? A gente tem aí uma fama que é muito ruim, né, de que o crente ele é comilão, né, de que ele não bebe, mas ele come, que é uma benção. Festa de crente tem que ter comida, tem que comer até explodir. Isso é pecado, irmão. Aqui ele está falando, ó, controlar o seu próprio corpo. Se temos problema de saúde por conta de obesidade, isso é fraqueza, isso é falta de domínio próprio, falta de autocontrole. Não conhecemos os nossos limites, ou se conhecemos, ignoramos. E aí aqui ele vai falar sobre imoralidade sexual. Não só o adultério, mas a imoralidade sexual, a lascívia para aqueles que não são casados, a pornografia. Quantos casamentos acabaram por conta dela? Até pastores passando por esse problema, viciados em pornografia. E aqui ele vai para coisas mais graves, mas ele também vai, né, partir também para coisas que não são tão graves, mas que são igualmente importantes. Quando ele fala que, né, ninguém ofenda nem defraude o seu irmão. Então, Paulo, mesmo na outra carta, na carta aos Efésios mesmo, no capítulo 4 ele fala: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, somente que for boa para edificação. Deus está nos chamando o tempo inteiro a nos limpar, a ter uma vida de pureza, a ter uma vida verdadeiramente lavada e remida no sangue de Jesus. Isso já, como pegando um gancho no que o meu pastor falou ontem, com muita maestria, ele diz que já fomos lavados quando aceitamos e quando recebemos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador na nossa vida, mas essa lavagem ela é contínua, ela é diária, ela precisa ser feita para sempre, até o Senhor voltar. E aqui ele fala que, por quê? Porque Deus não nos chamou para impureza, e sim para santificação. Então aqui temos que ter muito cuidado, e essa preparação nas sandálias, preparação do Evangelho da Paz, estar prontos, essa prontidão só é possível por meio da santificação. Essa prontidão só é possível por meio da palavra de Deus. Só é possível estar aptos, prontos, né? O chamado pau para toda obra, se nós estivermos mergulhados no Espírito Santo, ter uma vida cheia do Espírito Santo. E ter uma vida cheia do Espírito Santo, irmão, não é fazer milagre, não é falar em línguas, não é curar. Essas coisas é óbvio que são importantes, mas uma vida cheia do Espírito Santo é manifestar o fruto do Espírito. Longanimidade, bondade, amor, paz, mansidão, alegria. Paulo diz que sobre essas coisas não há lei. Ou seja, nós precisamos frutificar. Nós precisamos estar em Deus, né? E aí, porque ele fala prepara a prontidão do Evangelho? Porque aí o Evangelho nos transforma, nos fortalece, nos põe de pé. E aí, com a mente renovada, através da palavra de Deus, com os olhos espirituais abertos, né, com os meus ouvidos destampados, com o meu entendimento pleno, iluminado pelo Espírito Santo, eu estarei pronto, né, para lutar contra duas vertentes da batalha espiritual. Duas vertentes. A primeira contra o diabo e a segunda contra mim mesmo. Porque a santificação é uma luta contra mim mesmo. O diabo ele vai entrar colocando sugestões, potencializando, criando situações, mas a segunda luta é contra mim mesmo. Então, irmão, que você e eu possamos estar atentos, prontos, calçados, as sandálias, na preparação do Evangelho da Paz.
Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma excelente noite, que você tenha uma excelente semana, né? Curta, comenta, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo para que possamos alcançar mais pessoas aí, tá? E continuemos aí devagarinho a divulgar um trabalho que é para a glória de Deus. Amém, meu irmão? Deus abençoe. Fique com Deus.